Aí, quando a gente fala, né, de transformar dados, a maioria das ferramentas que foram desenvolvidas, né, elas tendiam a ser caixinhas, né, visuais, né, igual, por exemplo, a Apache Rup, né? São ferramentas que eles tentam simplificar a complexidade que é movimentar e transformar dados de um lado para o outro. Então, o que o DBT fez, né, o Data Build Tool, que é uma ferramenta muito, muito usada aí pelos engenheiros de dados. Ele é uma ferramenta que ele percebeu que a extração e o load, né, o E e o L, não precisariam ser mais feitos. Por quê? Porque o dado já estava dentro do Big Data, ele já estava dentro de uma estrutura capaz de processar uma massa gigantesca de informação. Eu só preciso oferecer para ele uma capacidade de transformar. E em vez de eu criar uma ferramenta que faz isso, eu criei quer dizer, em vez de eu criar uma ferramenta visual que interfaceia isso, né, que tem lá uma experiência de usuário simplificado, que é o caso do StreamSets, que é o caso do NiFi, que é o caso do AlterX, que é o caso do Apache Rup, eu tenho uma ferramenta que usa o SQL para poder fazer as movimentações. Então, eu uso o próprio SQL para transformar. Então, o DBT nada mais, nada menos faz do que o quê? Ele captura a capacidade de transformação dentro do meu SQL. Então, eu consigo fazer muita coisa de uma maneira muito rápida e a curva de aprendizado é curta. Por quê? Porque SQL todo mundo já sabe, tá? Então, o que é o DBT? Né? Uma ferramenta moderna de transformação de dados que permite aos analistas e engenheiros de dados transformar dados em um data warehouse usando SQL simples, adicionando práticas de engenharia de software ao processo analítico. Então, praticamente, eu tenho ali transformações no DBT, que são basicamente o que ele chama de models, né, que são os modelos, que são as transformações em SQL, né, que vão ser compiladas em tabelas e views. Eu tenho as seeds, que são as importações de arquivos, né, em CSV como tabelas. Eu tenho os snapshots, que capturam, né, as mudanças ao longo do tempo. E eu tenho ali os testes, né, que fazem ali validações de qualidade de dados. Então, ele já faz um processo extremamente interessante. Posso substituir um processo do ETL, do Talend, por um exemplo de DBT? Então, aí você precisa entender, porque é o seguinte, o Talend, ele faz ETL completo, ou seja, ele faz extração e o carregamento, beleza? O DBT não, ele só faz transformação. Isso significa o quê? Que se o seu Talend estiver usando os dados do próprio Big Data, você pode usar o DBT para isso. Agora, se ele estiver usando dados de fora para jogar para dentro do Big Data, aí você não consegue usar o DBT para isso. Beleza? Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Não, Lucas, o DBT só faz o T, tá? Ele só faz a transformação. Ele não faz nem o E de extract, nem o L de carregamento. Beleza? Ô, professor, então, resumindo aqui, ele só trabalha com o dado que ele já consumiu. Se eu precisar consumir um dado externo, Ele trabalha dentro do Big Data, né? entendi. Aonde está o Data Lake. Se os dados Beleza. estiverem dentro do Data Lake, ele consegue executar. Senão, ele não consegue. Tá bom? Por exemplo, né? Com uma federação, eu conseguiria fazer o uso do DBT para isso. Só que aí é por causa da federação. Tá? Beleza, gente? Alguém tem mais dúvidas, perguntas? DBT seria mais voltado para LT, correto? Perfeito. Perfeito, Gabriel. É porque a gente fala ETL e LT, mas no fundo é tudo a mesma coisa, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. Perfeito. E quais são os padrões de modelagem, né? Então, ele tem lá o que ele chama de sources, né? Que são os dados brutos importados. Ele tem o que ele chama de área de staging, né? Que tem a limpeza inicial e padronização. Tem a área intermediate, que faz as transformações intermediárias. E tem os smarts, né? Que são os modelos dimensionais. Na prática, por exemplo, a staging seria a bronze, a intermediate seria a silver e a max seria a gold. Tá? Para a gente analisar. Quais são as vantagens do DBT, né? Ele tem um versionamento com o Git, isso é legal. Porque você não está falando de código, né? Você está falando de SQL. Então, você versiona as modificações que você faz no seu SQL, então você consegue acompanhar
as mudanças de uma maneira muito mais simplificada. Ele também faz a documentação automática do modelo e da linhagem, tá? Então ele gera um documento lá falando o que tem lá dentro dele, etc, etc. Assim, é muito bacana, inclusive no exercício que a gente vai fazer, no passo a passo, a gente vai fazer isso. Ele faz ali testes de qualidade, né? Integrando dados. São testes simples, tá, gente? Nada muito avançado. Se vocês quiserem algo mais avançado, aí tem ferramentas específicas, né? Por exemplo, o Great Expectations faz uma validação um pouco mais profunda. Reutilização de código, né? Com macros e packets. Então, você consegue reaproveitar muita coisa do código e a curva de aprendizado é baixa, porque já é SQL, né? Então, você não tem dificuldade, né? Digamos assim, para trabalhar aí com o DBT. E quais são as desvantagens dele? Ele é limitado a transformações, tá? Porque ele não é um ETL completo. Então, aquilo que eu comentei, né? Se os dados estiverem fora do Big Data e você precisa colocá-los dentro do Big Data, como ele não é um ETL, ele não consegue fazer isso. Aí você precisa de um talent da vida. Agora, se o dado já está dentro do Big Data, onde ele vai fazer só a transformação, ok. Processamento pode ser custoso para grandes volumes, tá? Na verdade, a culpa não é do DBT, tá? A culpa é do SQL, tá? E como ele gera muitas etapas, onde ele faz etapas de validação, etc, etc, isso pode ser realmente custoso. E há uma complexidade em ambientes como o de cloud, né? Então, se você tem um data lake no ambiente, um outro data lake em outro ambiente, aí o DBT pode ser um problema que você não vai conseguir se comunicar, fazer cross aí, tá? E, obviamente, você precisa de outras ferramentas de orquestração. Por quê? Porque o DBT ele só faz a transformação, ele não faz a execução do processo, ele não tem agendamento. Quem vai fazer isso é um orquestrador, por exemplo, o Luigi, por exemplo, o Airflow. E ele tem uma performance dependente do Data Warehouse, né? Por quê? Porque ele roda baseado no Data Warehouse. Ele depende do Data Warehouse. Então, o DBT se tornou rapidamente um padrão na indústria para a implementação da camada T do ELT moderno, com adoção crescente no Brasil, especialmente em empresas que utilizam Snowflake, BigQuery e Redshift como Data Warehouse, tá? No Databricks, ele também pode ser usado, mas o pessoal ultimamente não tem usado, até porque o próprio Databricks tem um facilitador que faz isso, tá? Mas tá para ser usado no Databricks também, tá? Inclusive, muitas empresas usam.